Deus por essa palavra desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pai, Senhor, tudo bem? Pode sentar. Se estiver com sua Bíblia aí, a gente vai ler um pouco da Bíblia e explicar algumas coisas hoje. Abre ela em Marcos 15, 21. E a gente vai ler todos juntos aqui, amém? Marcos 15, 21. Amém? Podemos? Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali, chegando do campo, foi forçado a carregar a... Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos, Senhor Jesus, Deus, a minha vida e a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos, Pai. Nós queremos pedir um pouco mais de intensidade da Tua presença. Nós queremos pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor... somente aquilo que o Senhor pode fazer, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Acabamos de ler Marcos 15, 21, e nós iremos falar sobre um homem chamado Simão Cirineu. Preciso falar um pouco, se eu estiver falando muito rápido, a Yasmin ali vai olhar para mim e vai falar, porque tem gente para traduzir aqui. Mas antes da gente começar isso tudo, é uma alegria ver a igreja cheia. Vocês, cada um de vocês, são mais do que bem-vindos aqui. Nós, pastores, a liderança ama cada um de vocês. E eu tenho certeza, no fundo do meu coração, que Deus tem uma palavra personalizada, pessoal, para cada um de vocês. Como Ele fez comigo também. Ontem, quando eu pedi uma direção de Deus, para poder saber o que eu ia pregar, e como talvez um cara que já prega, ele tem algumas coisas preparadas. Então, quando você recebe a chamada para pregar, você fala, pronto, eu já tenho. Mas só que Deus, ele tem um senso de humor e ele fala, aleluia. Mas só que Deus tem um senso de humor, volta aqui, ó. E não. E ele fala, não é aquilo que você quer pregar, é aquilo que eu quero falar com a igreja. Eu falo, amém, ok, tudo bem, o que o senhor quer falar? E aí, eu fui jogar um futsal ontem de 6 horas às 7, e o Senhor, ele começou a falar comigo sobre essa mensagem. E aí eu fiquei deitado no chão ontem, chorando, refletindo nessa mensagem, e o pessoal do lado do futsal pensou que eu estava chapado, porque meu olho estava muito vermelho. Eu, para explicar, irmão, Jesus. Ele, eu sei que foi Jesus, eu sei. Eu falei, ué. E aí acabou que eu joguei bem, e no final do futebol o cara falou, sabia, estava drogado. Aí eu falei, não, irmão, foi Jesus, literalmente. Eu brinquei com o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, toda vez antes de jogar a bola, acho que eu vou pedir uma palavra pro Senhor para jogar muito bem. Mas voltando aqui rapidinho. Marcos 15, versículo 21, fala sobre esse homem chamado Simão Cirineu. Simão não é o Pedro, Simão não é o outro discípulo também, mas ele é um chamado Simão, da onde? Cirene. Paulo de Tarso. De Tarso por quê, Miguel? Porque ele era da onde? De Tarso, exatamente. Você pode ser o Ricardo da onde? Do Guanabara. Entendeu? O Josué e o Caleb ali de Fortaleza. E esse aqui era quem? Simão de Cirene. E eu tenho uma coisa muito interessante para compartilhar com vocês. Vocês sabem que toda vez que eu prego, às vezes eu dou uma enrolada para entrar no tema da mensagem, porque eu preciso daquele reconhecimento de campo, né? A gente fica um pouco meio travado. Não é fácil falar, não é fácil pregar. Eu venho aqui justamente porque eu deposito tudo nas mãos de Deus. Eu falo bem assim, Senhor Jesus, eu não tenho capacidade. Por mais que eu estude, por mais que o Senhor fale comigo, se o Senhor não fizer
não pregar junto comigo, se não tiver unção, se não tiver poder nas minhas palavras, daquilo que eu estou falando, de nada vale. Vocês vão sair por aquela porta do mesmo jeito que vocês entraram aqui. Então, eu deposito, coloco tudo nas mãos do Espírito Santo. E eu creio que ele vai fazer algo extraordinário nessa noite. Enfim, Simão de Cirene. A coisa interessante que eu ia falar é, Cirene é a antiga cidade chamada Sabá. Sabá, vocês lembram de alguma coisa? A rainha da onde? Sabá. Então Sabá virou Cirene. Cirene fica onde? No norte da África. E era de lá, atual Etiópia. E era de lá que vinha Simão Cireneu. Eu peço que deixe o texto aí, como está aí, porque a gente vai ver algumas coisas interessantes aqui. Certo homem de Cirene, chamado Simão, ele é pai de quem? E de Rufo. Grava esses nomes, Alexandre e Rufo, que passava por ali, chegando do campo, e ele foi o quê? Forçado a carregar a cruz. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu não gosto de fazer nada forçado. Não sei se vocês fizeram ou já teve alguma experiência que alguém obrigou você a fazer alguma coisa. Não é legal. Porque não está dentro do seu cronograma. Não está dentro do seu planejamento. Então, isso aconteceu com Simão. Simão, ele foi forçado a carregar a cruz. E essa cruz era de quem? De Barrabás? Não. Essa cruz era do, como diria o Mano Brown, Dimas, primeiro vida louca da história? Não? Não. Era de ninguém dos dois. Essa cruz era de Cristo. E uma adendo importante. Era para ser de Barrabás, porque Barrabás era para estar no lugar de Cristo. Aos olhos humanos. Mas aos olhos do plano de Deus, a cruz foi designada para Cristo, exatamente para Jesus Cristo, para a remissão dos meus pecados e para a remissão dos seus pecados. Amém? E se vocês dormirem enquanto eu estiver ministrando, tem uma história que aconteceu com o apóstolo Paulo, vocês podem ver depois lá no Novo Testamento. Que um irmão, enquanto ele fazia uma vigília de 7, 8 horas, dormiu e ele morreu. Mas a boa notícia é que Paulo ressuscitou ele. Jesus ressuscitou esse irmão. Amém? Brincadeira. Então esse homem, ele foi forçado a carregar a cruz de Cristo. E qual é o contexto disso? Era o martírio de Cristo. O que aconteceu antes disso, vou separar por partes. Eu vou falar de Jesus Cristo e eu vou falar de Simão de Cirene. Primeiro, Simão de Cirene, ele estava fazendo o quê? Indo para Jerusalém. Pergunta para mim, o que ele ia fazer? Ele estava indo para a festa da Páscoa. Amém? Vocês entenderam? Basicamente, 80% das coisas que eu sei sobre Bíblia e festa da Páscoa, a pastora Lívia, ela pregou há uns 2, 3 anos atrás e ela deu uma mensagem poderosa na época da Páscoa, em abril. E foi onde que eu aprendi muitas coisas. Mas ele foi exclusivamente por causa de Êxodo 12. Ele foi celebrar a libertação do povo israelita. Quantos de vocês lembram que na festa da Páscoa, o cordeiro ele tinha que ser imolado, o cordeiro ele tinha que ser morto. O sangue do cordeiro era passado aonde? Nos umbrais das portas. E aí o anjo da morte, ele não entrava naquela casa e aquele povo era salvo. Amém? Vocês estão entendendo? Então aquilo virou ritual. O que aconteceu com Simão de Cirene? Ele foi para Jerusalém para esse ritual, onde o sacerdote ele pegava esse cordeiro, ele matava esse cordeiro e Simão de Cirene estava usando uma roupa branca de linho. Branco, de linho fino, linho puro. Significa o quê? Justiça. Mas só com justiça própria que era feita pelas próprias mãos dele, porque ele comprou a roupa.
ele fez a viagem. A viagem de Cirene para Jerusalém estava mais ou menos 1.600 quilômetros. De pé 2, não tinha BYD na época, 2 meses. Então ele foi, comprou a roupa, me soltei, já era. Ele foi, comprou a roupa, ele comprou, chegando em Jerusalém, ele tinha que comprar o quê? O cordeiro. Chegando lá, ele tinha que se organizar. A viagem, 2 meses, 1.600 quilômetros de pé 2. De Brasília para o Rio de Janeiro de pé. Tá bom, ele chegou e ele, como um bom judeu, ele falou bem assim, eu vou vir aqui, estou com a minha roupinha pronta. Agora, cordeiro preparado. O sacerdote ele vai vir, vai pegar uma planta que se chama hisopo. Salmo 51, versículo 7. Abre aí rapidinho para a gente ver, para a gente entender e ter o contexto disso tudo enquanto eu tomo um copo d'água. Um gole de água. Um copo d'água é muito. 51, versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Amém? Vamos ler todo mundo junto isso aqui rapidinho para vocês acordar. Purifica-me e ficarei. Amém. Então, o sacerdote pegava essa planta, basicamente, o hisopo, aspergia com sangue e jogava gotas na roupa do varão chamado Simão Cirineu. E aí, o que é que ele fazia? Depois do sacrifício, depois disso, isso se tornava, em vez de passar o sangue nos umbrais da porta, eles jogavam essas gotas na roupa. Aí ele pegava a roupa, dobrava certinho e caminhava mais 1.600 quilômetros para Cirene. E quando ele chegava em Cirene, ele chegava e falava aqui, ó, Alexandre, meu filho, Rufo, meu filho, minha esposa. Papai, o homem da casa, foi em Jerusalém, deu esse rolê todinho e trouxe aqui a roupa, umas gotas de sangue. Isso significa que nós somos livres de toda maldição e pecado, por causa que o papai, esse ano, foi lá e fez isso. Amém? Vocês estão entendendo? Mas só que isso aconteceu, volta lá em Marcos 15, por favor. O que aconteceu? Ele foi parado pelos soldados romanos e forçado a carregar a cruz. Não sei se vocês estão conseguindo entender alguma coisa aqui. Ele foi parado pelos soldados romanos. É Mateus 15, verso 21. Eu peguei a versão de Mateus porque... Marcos. Peguei a versão de Marcos porque Marcos foi o primeiro evangelho, o primeiro livro a ser escrito. Então, provavelmente não, verdade que Mateus e Lucas escreveram esses livros baseados no livro de Marcos. Amém? Só uma curiosidadezinha. São chamados evangelhos sinóticos. Então, Marcos 15, versículo 21, fala que ele foi forçado a carregar a cruz. Eu preciso que vocês tenham um pouco... Preciso que vocês silenciem o celular. Preciso que você tenha um pouco de paciência para poder entender essa mensagem. Eu acredito e tenho plena confiança que, como o Senhor falou comigo, Ele irá falar com você essa noite. Pergunta, por que? Não precisa falar, mas dentro de você, por que ele foi forçado a carregar a cruz? Viajou 1.600 quilômetros, estava lá para a festa da Páscoa. Mas só que Jerusalém, normalmente, ela não estava animada para a festa da Páscoa. Ela estava animada e alvoroçada por causa de Jesus. Porque uma semana antes, Jesus entrou pela porta de Jerusalém e todo o povo clamava, esse aí é o bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana. Vocês lembram desse episódio na Bíblia? Isso aconteceu, provavelmente uma semana depois. E uma semana antes. E uma semana depois, o que aconteceu? Jesus crucificado. Então, Marcos 13, 14 e 15 vai falar sobre os julgamentos de Jesus. Jesus teve 4 julgamentos. Primeiro, Sinédrio. Segundo, Pilatos. Terceiro, Herodes. E depois volta para o povo.
o povo teve uma opinião pública. Quando tem julgamento, o povo se manifesta. E para mim, eu acho que a opinião pública é o que mais pega, porque uma semana atrás, eles estavam comemorando Jesus. Mas o que é que mudou uma semana depois? E o que é que mudou? Porque o mesmo povo viu Jesus curar os cegos, viu Jesus fazer milagres com os coxos, viu Jesus curar um monte de gente, viu Jesus trazer 12 discípulos, mais 70, eu vi Jesus reunir multidões. O que aconteceu com esse povo? Provavelmente o que acontece comigo e com você quando nós se distanciamos da cruz. Eu quero enfatizar a cruz porque a cruz é o único motivo de eu e você não se envolver em fofoca. É o único motivo de eu preferir falar a verdade do que a mentira. A cruz é o único motivo de eu não trair a minha esposa. Eu vi um vídeo ontem de um cara falando que verdadeiramente um homem alfa é aquele que trai a esposa. O quê? É o mundo que a gente está vivendo? E aí o comentário ela fala, não, existem homens de Deus que escolhem não trair a esposa porque tem princípios e caráter. E aí o cara falou, tá, mas é minoria. Mas nós sabemos que a minoria com Deus é a maioria, amém? Então, a cruz de Jesus faz com que nós paramos, refletimos, falamos, Ele me salvou. Eu não merecia, mas Ele me salvou. Eu sou falho, mas Ele me salvou. Era para eu estar no lugar dele, mas Ele me salvou. E Ele me salvou do quê, Daniel? Dos meus próprios pecados. Das concupiscências, que essa é uma palavra mais difícil que eu não sei pronunciar, da carne. Do desejo de agradar a mim mesmo. Da minha justiça própria, do meu orgulho próprio. Cristo me salvou disso. O interessante é que Simão Sirineu ele foi forçado a fazer algo que ele não queria. E isso mudou a vida dele para sempre. Agora, onde que a gente entra na parte que Jesus teve um encontro com Simão Sirineu fraco, humanamente falando. Daniel, tô falando heresia? Não, ele não conseguiu carregar uma tábua, uma trave de aproximadamente 40 quilos. Como homem, Jesus ele fraquejou nessa parte de carregar a cruz, nesse período, nesse momento, onde os soldados romanos obrigaram Simão Sirineu a carregar por Jesus. Provavelmente aquela trave estaria muito cheia de sangue, porque Jesus estava carregando. E aí a gente imagina Simão Sirineu com a roupinha dele branca falando, eu vou carregar isso aqui, eu vim fazer o sacrifício da Páscoa. Deveria ir para casa, voltar com as gotinhas da minha blusa. Daniel, tem base para os romanos obrigar Simão a carregar a cruz? Mateus 5, Jesus vai explicar isso. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminhe em 2. Porque Jesus sabia como era o governo romano, o império romano, os romanos, como os romanos, as leis dos romanos. Se você não é cidadão romano, se você está vindo de fora, os romanos, ele poderia estar com uma mochila pesada, alguma coisa assim do tipo, ele poderia falar, Miguel, me ajuda aqui a levar e você vai caminhar isso por 1 milha. 1 milha é aproximadamente 1,5 km. Então, Jesus, sabendo disso, fala, se alguém pedir para você, não vai somente uma, vai 2. E foi bem exatamente nisso onde Simão Sirineu foi pego. E ele não andou 1 milha com Jesus. Aonde que eles estavam indo? Na Via Dolorosa, indo para o Gólgota, indo para o
Monte Caveira, olha o nome que Jesus estava indo. Por mim e por você. Eu preciso falar para você que a história de Jesus, ela não é fictícia. Preciso contar para você que Jesus, ele foi colocado uma coroa de espinho na cabeça dele, por causa de mim e de você. Eu preciso falar para você que o sangue que pegou na camisa de Simão Sirineu deveria ser o meu e o seu sangue. Mas Jesus, ele não cobra isso de nós, não. Foi de graça. Foi por graça. Foi por amor. E é exatamente isso que eu e você se esquecemos. Nós esquecemos da cruz. Nós esquecemos do sangue de Jesus. Porque tudo que nós temos, a nossa casa, a nossa família, foi Ele que nos deu. E eu tenho certeza que você, quando planejou vir para a Irlanda, não aconteceu da maneira que você planejou algumas coisas. Tenho certeza que quando você decidiu, passou na sua cabeça, pelo menos comigo foi o seguinte, eu supostamente era para ficar 3 semanas. 7 anos. Mas só que algumas coisas acontecem na nossa vida que somos impedidos por causa da cruz. E aí Jesus, ele começa a explicar isso. Em João 6, tem um monte de versículo. João 6. Mas João 6 começa com Jesus, ele fazendo o milagre dos pães e dos peixes. Multidão. Desce um pouquinho, mais um pouco de milagre. Atravessa o rio, mais milagre. Multidão. Gente. Vem, gente. Porque tá bom. Porque tá agradável. Só que Jesus dá uma palavra dura em João 6. E aí quando Jesus dá uma palavra dura, o que acontece? A multidão, ela se dispersa. Ela sai um pouquinho. E aí quando Jesus vê isso, ele pergunta para os discípulos: vocês querem ir também? Vocês podem ir. Quem estiver comigo só por causa daquilo que eu posso produzir como Deus, vocês podem ir. Usando as minhas palavras. Quando Pedro vira para Cristo e fala: para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Eu não sei você, mas eu não tenho para onde voltar. Eu acho que eu entrei fundo demais. Eu acho que eu mergulhei. Não do tanto que eu deveria, mas o suficiente para falar: eu não tenho para onde voltar. Eu não consigo me ver sem a presença de Jesus. E não é um peso para você, porque Jesus, ele tem uma história particular com cada um de nós. Imagina aquele que deu nome às estrelas do universo, que é mais do que a areia da praia. Aquele que sabe o número de todos os seus cabelos, todos os fios de cabelo da sua cabeça. Aquele que te conheceu antes mesmo de você nascer. Ele foi ajudado por um homem chamado Simão Sirineu. Aonde você quer chegar com essa história, Daniel? De Simão Sirineu. Normalmente é uma história que a gente abre a Bíblia, a gente lê os evangelhos, ela passa despercebida. Porque talvez nós sabemos o final. Ao 3º dia, Cristo ressuscitou. É legal, né? Mas só que existem coisas que, pelo menos isso prendeu a minha atenção. Porque após Simão Sirineu ele ajudar Cristo, ele cumprir aquela obrigação que os romanos o fizeram. A narrativa conta que ele cruza o olhar dele com Jesus. E é aí onde que a vida dele muda para sempre. Porque ele percebe a sua camisa encharcada de sangue, mas não do sangue de um cordeiro animal.
mas o sangue, como o próprio João diz, no capítulo 1, eis aquele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei você, mas isso me empolga de uma maneira, porque imagina Simão Cirineu chegando em Cirene e falando: esposa, Alexandre, Rufo, meus filhos, eu voltei. Tá, papai, cadê a blusa? As gotas de sangue. Mostra pra gente. Ele tirou uma blusa cheia de sangue, mas do sangue que ao terceiro dia ele ressuscitou. O sangue que venceu a morte, o sangue que lavou e redimiu eu e você dos nossos pecados. Um sangue que não parou somente naquela cruz, mas o sangue desse homem deixou promessas. João 14 fala que ele foi fazer morada e ele vai buscar uma igreja. Eu não sei, porque eu e você temos a capacidade de pensar que nós iremos ficar nessa terra para sempre. Tenho notícia para você, eu e você, nós não somos daqui. Nós somos de uma cidade celestial. Daniel, Francis Chan, ele faz uma brincadeirinha, que ele pega uma corda e ele fala: isso aqui é a sua vida. Você trocaria essa corda aqui 100 anos, se você for muito saudável, alguma coisa assim do tipo, por uma eternidade? Ninguém trocaria. Mas só que a nossa cabeça, os nossos olhos humanos, o nosso coração é voltado para aquilo. Eu quero agora, eu preciso satisfazer o desejo do meu coração agora. Enquanto Jesus fala bem assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não tem brincadeira. Não tem brincadeira com isso. Não tem brincadeira com a cruz. Engraçado que às vezes nós falamos, né? A cruz que eu carrego é pesada demais porque meu marido é um alcoólatra. Não. A cruz que você deveria carregar é a cruz de Cristo. A cruz que eu carrego é porque aconteceu muitas coisas na minha vida, mas a cruz que eu e você deveríamos carregar é a cruz de Cristo. Quem lembra do que acontece em Mateus 28, quando Jesus convida eu e você a trocar o nosso fardo? A gente fica sem fardo? Não. A gente fica sem jugo? Não. Mas a gente troca aquilo com ele porque é leve, porque é suave. Nós precisamos entender isso, nós precisamos caminhar juntos e conhecer mais da plenitude de Cristo. Porque é capaz, é o suficiente para mudar vidas. Sabe, eu não sou o mesmo de 7 anos atrás, de 10 anos atrás. Eu volto no Brasil e pessoas provavelmente não devem reconhecer sobre talvez a capacidade de fala. De 10 palavras, 7 eram gírias. De 15, tinha palavrões. Obviamente, quando nós encontramos com Cristo, nós temos uma mudança. Mas só que, o que aconteceu com Simão, ele foi praticar algo que ele foi ensinado, ele foi praticar a religião. Ele foi praticar o sacrifício. Mas só que ele dá de cara com o sacrifício mais vivo que existiu na face da terra. Que quebra todo paradigma, todo sofisma, que quebra tudo aquilo que ele imaginava como estrutura. Então, quando eu e você damos de cara com Jesus, tudo aquilo que nós fomos ensinados, Daniel, é ruim? Não. Mas só que você começa a caminhar de acordo com aquilo que o Espírito Santo diz para você. Você começa a caminhar e a entender e a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Quando você começa a perguntar e ter respostas. É quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquilo que eu faço depende do Espírito Santo. Quando Jesus
chega e antes dele ser assunto aos céus, ele olha os discípulos e ele fala: vocês estão querem muito pregar o evangelho, mas não tem como pregar o evangelho ou sair por todo mundo sem o Espírito Santo, então esperem para vocês serem revestidos do Espírito Santo. Existem muitas pessoas querendo fazer o certo, mas sem ter o Espírito Santo. Existem muitas pessoas querendo fazer o certo com a motivação errada. Não vai dar certo, porque nós precisamos depender do Espírito Santo. Nós precisamos depender do Espírito Santo, porque senão a gente começa a entrar em divisões desnecessárias. A gente começa a entrar em guerras que nós não deveríamos entrar. A gente começa a entrar em brigas que a gente não deveria entrar. A gente começa a entrar em discussões vazias que nós não deveríamos entrar, porque nós não pedimos a opinião do Espírito Santo. Nós fomos chamados a depender do Espírito Santo. Preciso falar alguma coisa para você. Quando a gente chegar no céu, não vai ter ninguém para a gente orar por cura. Por que você não faz isso agora? Quando a gente chegar no céu, não vai ter ninguém para a gente poder falar de Cristo. Vai tá todo mundo convertido. Eu não estou chamando você a viver uma vida de imediatismo ou de fazer coisas sem planejar, não. Não me entenda errado. A única coisa que eu estou falando para você é: o Espírito Santo está disponível para mim, para você hoje. E você talvez veio nessa igreja, nessa casa hoje, esperando receber 3 gotinhas do sangue do Cordeiro. E acabou dando de cara com o Cordeiro que venceu a morte. Aí depende de mim ou de você ser lavado, ser remido. Às vezes Jesus traz um tipo de palavra que não... Eu gosto de pregar o evangelho, eu gosto de pregar isso. Isso é Bíblia pura em relação a isso, mas só que vocês ficam tristes, murchos. Porque eu e você, na verdade, precisamos de conserto. Existem muitos parafusos em nós que não estão apertados ainda. Eu falo daqueles que são cristãos. Eu falo daqueles que confessaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Os outros, você que não confessou ainda não tem responsabilidade. Você pode vir conhecer, você pode reconhecer que Cristo morreu por você, que Cristo ressuscitou, que Cristo decidiu salvar a sua vida, aí é outra conversa. Mas eu falo para os cristãos, para aqueles que decidiram e estão vivendo uma vida como se não tivesse nenhum tipo de responsabilidade. Porque é muito fácil eu não ter nenhum tipo de responsabilidade e falar mal dos pastores, da igreja, da liderança, da caixa do baixo, de alguma coisa que está errada, mas só que não temos nenhuma responsabilidade. Pelo amor de Deus, eu não estou mandando indireta para ninguém. A verdade é que eu e você precisamos se aproximar dessa cruz. Na cruz de Cristo. A cruz que foi suficiente para salvar um bandido do lado de Jesus. Exatamente isso. 2 cruzes, um decide se arrepender e ser salvo, e o outro não. 2 histórias, 2 destinos diferentes. A escolha está na minha e na sua mão. Sabe, não tem como eu falar alguma coisa aqui e isso fazer a sua mente, porque se alguma pessoa falar alguma coisa ali na esquina, sua mente pode ser mudada. Mas o que eu acredito, é que aquilo que o Espírito Santo fala com você no seu coração, ninguém tem o poder de mudar. Ninguém tem o poder de tocar naquilo que o Espírito Santo depositou em você.
sabe? Convicções são mudadas, pensamentos são mudados. Mas aquilo que o Espírito Santo depositou e colocou na sua vida, a convicção que você tem que Jesus é Rei e Salvador, Ele reina sobre todos, Ele é soberano, Ele é magnífico. Aquilo que você sabe o que você sabe, e isso ninguém vai tirar de você. Mas só que existe algo mais profundo. Simão Sirineu, ele sabia que as 3 gotas, as 4, as 5, eu não sei quantas gotas, mas gotinhas era o suficiente para ele passar a vida dele daquele ano salvo, perdoado. Mas só que Jesus, ele nos chama para um nível de intimidade melhor. Um nível de profundidade a mais. Ele promete algo chamado vida eterna. E ele começa a falar para você, ei, aquilo que eu te entreguei nas suas mãos de recursos financeiros, aquilo que eu entreguei nas suas mãos de casa própria, de alguma coisa, de trabalho bom, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar, isso não vai com você para o céu. Isso não vai com você para o seu caixão. E a verdade é que eu e você, nós temos alguma coisa na nossa cabeça. Eu vou falar de mim. Eu acho que ninguém vai morrer. Não sei o que é isso. Mas só que a verdade é que quando alguém morre, tem uma quebra de relacionamento. Você não consegue falar mais. Você não consegue pedir perdão para aquela pessoa. Porque já foi, já era, já deu. Agora, o pior é que, às vezes, eu e você, nós se condicionamos a viver como mortos-vivos. Porque nós morremos espiritualmente e vivemos uma vida a qual não edifica, a qual não louva o Senhor, a qual não adora a Deus. E aí tem muita gente preocupada em dar patada uma nas outras, em provocar discussões e coisas que não são de Deus. Porque essa pessoa ela não sente nada, ela está morta. Então um ataque para ela é ok, porque se ela receber outro ataque, ela não sente nada, ela está morta. Não sei se vocês estão entendendo. Enquanto, pelo contrário, Jesus ele nos promete vida, e vida em abundância. Interessante é que quando Jesus está quase perto de ser crucificado, não é o Simão Pedro que falou para ele que está com ele até para a morte, mas sim o Simão Sirineu. Engraçado que Jesus ele fala disso tudo, né? Ele fala sobre aquele que não quer ir, mas vai, mas aquele que não vai. Como é que é isso aí? Eu falei errado. Aquele que quer ir, a parábola. Que fala que não vai, mas vai, Osvaldo. E o que fala que vai e não vai. E quem está ali, Simão Sirineu, vendo Jesus falar, João, essa é tua mãe. Maria, esse é teu filho. É vendo Jesus falar, está consumado. É vendo os soldados romanos, antes disso, entregar um pote de vinagre porque Jesus pediu água. Enquanto eu e você não tivermos a dimensão daquilo, eu acho que nós nunca vamos ter em relação ao amor de Jesus por nós. Ninguém que estuda teologia ou qualquer doutor é capaz de produzir uma exegese sobre João 3,16. Porque a palavra de Deus, João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa?
Uma maneira que eu e você não consegue entender, porque nós olhamos para nós mesmos e nós falamos, pecador miserável. E mesmo assim ele decidiu nos salvar. Mas só que a salvação, ela caminha para um lugar, e eu já estou quase terminando, onde que produz mudança. E produz mudança por quê, Daniel? E eu finalizo com Romanos 16. Abre aí, Romanos 16. Vocês não se esqueceram do nome de Alexandre de Rufo. Romanos 16, 13. O que o apóstolo Paulo está falando ali? Ó? Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Quando eu vi isso aí, eu abri minha Bíblia, eu fiquei maluco. Rufo é filho de quem? Simão. Ele volta para Cirene, ele mostra a blusa com o sangue do cordeiro, e a família desse cara é salva. Isso está fundamentado isso em Romanos 16. A mãe de Alexandre, esposa de Simão, eles foram alcançados pela graça, porque tudo aquilo que Deus deposita em nós não para em nós. Queria já chamar a equipe de louvor para a gente subir e fazer alguma coisa juntos aqui. Porque aquilo que Jesus deposita em nós não para em nós. Tudo aquilo que Jesus fala e produz em nós não é singular, é plural. Então, por isso que muitas vezes quando eu e você pecamos, o que é que nós queremos fazer? Correr, fugir, se esconder. Mas quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, o que a gente quer fazer? Pastor, pelo amor de Deus, faz uma vigília aí para a gente passar 7 madrugadas orando e fazendo coisas. Vamos evangelizar lá em Drone, vamos fazer alguma coisa. Porque você quer falar aquilo que está dentro de você. E o meu desejo, a minha oração é que essa noite você tenha um encontro com a cruz de Cristo. Capaz de mudar a vida. Capaz de mudar identidades. Capaz de tirar e remover sofismas e paradigmas que eu e você nós criamos ao longo da nossa história, ao longo da nossa jornada. Eu tenho certeza que a palavra de Deus ela é poder para aqueles que creem. Ela é poder para aquelas que creem. Sabe, chegou a hora da gente não só colar com Jesus por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas por aquilo que Ele já nos deu, que foi a salvação. Chegou a hora da gente se posicionar. 2 anos atrás, o pastor recebeu uma palavra de Deus. Ele falou, igreja, esse é o ano de posicionamento. Algumas coisas correram bem, outras coisas não aconteceram da maneira que a gente planejou. Mas só que a crítica, ou a discussão, ou o apontamento de dedo, ou o julgamento de uma pessoa para outra, está à mesma distância de um perdão e acabar com a história. Está à mesma distância de um abraço que conforta a alma, um abraço que tira todo o peso de culpa. É só isso que o Espírito Santo pode produzir em nós. Mas só que eu e você, nós decidimos às vezes carregar aquelas coisas que não nos satisfazeram. Aquelas palavras que talvez foi forte demais. Aquele irmão que talvez não tratou eu do jeito que deveria. E nós colocamos isso para dentro. Algumas pessoas saem da igreja por causa de homens. E outras pessoas vêm para a igreja por causa de homens. Mas esses 2 tipos de pessoas esquecem que a igreja é regida por Deus. Que quer cuidar dos homens, tanto do lado A e do lado B. Ninguém é perfeito aqui. Todos nós precisamos da cruz de Cristo. Todos nós precisamos ser banhados pelo sangue de Jesus.
Todos nós precisamos disso. Eu seria o primeiro aqui se tivesse uma cruz, alguma coisa assim. E é fácil saber, né? Quem não queria carregar a cruz de Jesus? Porque é o Salvador do mundo. Mas agora, como ou quem carregaria sabendo que aquele poderia ser um bandido? Porque morte de cruz para os romanos, os crimes de hoje que nós poderíamos falar é, sei lá, um pedófilo, um estuprador, alguma coisa assim do tipo. Esse sim deveria morrer morte de cruz. Sim, os romanos pensavam dessa maneira. Então Simão chega e ele vê Jesus indo, e ele não imagina quem é Jesus, ele não sabe quem é Jesus, então ele logo pensa, é alguém que fez muito mal para a sociedade. E agora eu que vim participar de um ritual que ia trazer salvação ou possivelmente libertação do pecado da minha família, eu estou participando disso. Como é que eu vou chegar em Cirene e falar, eu ajudei um bandido? Mas só que existem coisas na nossa cabeça quando nós fitamos os nossos olhos com Jesus, e isso tudo muda. Existem coisas em nós que quando nós participamos de alguma coisa com Jesus, a nossa visão muda. Existem coisas no nosso coração, na nossa intimidade, que quando nós cruzamos o nosso caminho com Jesus, muda. Porque mais uma vez o Evangelho ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu acredito muito. O Espírito Santo, ele quer mudar algumas convicções de pessoas nessa noite. Fique da maneira que você está, não vou pedir para você levantar. Nós iremos orar, nós iremos cantar, nós iremos fazer alguma coisa para chamar essa atenção de Cristo, chamar a atenção de Jesus para nós. É porque eu e você, nós sabemos e às vezes pensamos que é somente a gente vir para a igreja. E às vezes a gente está igual o Simão Sirineu. A gente caminha 1.600 quilômetros e a gente chega e fala, nossa, eu caminhei 1.600, eu vim de tão longe. Daniel não sabe o que eu passei para estar aqui essa noite. Eu só queria produzir o meu sacrifício e sair fora. Só que você acabou de dar de cara com a cruz de Cristo disponível para você. Amém. Porque quando nós estamos em Jesus, nós somos confiscados de nós mesmos. Nós somos confiscados dos nossos próprios desejos. Isso precisa ser construído dia após dia, porque é muito fácil. É muito fácil a gente se render, a gente produzir somente aquilo que a nossa carne quer. Mas ontem, quando eu entrei no meu quarto, eu falei, Jesus, eis-me aqui. Eu não posso falar somente aquilo que eu quero, mas eu quero entregar, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor quer produzir na sua igreja, Pai. E é interessante que, na verdade, Jesus ele começa a responder os anseios do nosso coração, porque é dele Ele que produz em nós tanto querer quanto realizar. E às vezes nós estamos tão perdidos nos nossos próprios pensamentos que nós não conseguimos dar vazão ou conseguimos dar ouvido à voz do Espírito Santo. E a gente se fala muito em voltar ao primeiro amor. Sim, nós deveríamos voltar ao primeiro amor, mas este é o lugar onde eu e você nunca deveríamos ter saído. O Espírito Santo ele vai trazer algumas coisas na sua mente agora, de onde você caiu, de onde você parou de obedecer
a Ele. O que entrou, o que desceu no seu coração, que foi produzido por homens, não por Ele. Você tem a oportunidade de apagar isso com o sangue de Jesus. Você tem a oportunidade de resetar isso pelo sangue de Jesus. Você tem a oportunidade de ressignificar isso pelo sangue de Jesus. Você tem a oportunidade de exercer perdão agora pelo sangue de Jesus no seu coração. Alguma pessoa que está lá no Brasil, que você é engasgada com ela, exerce perdão. O Senhor é soberano, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele pode fazer todas as coisas. Aonde as nossas mãos não podem chegar, a nossa oração chega. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E hoje Jesus, Ele te convida para fazer parte de um exército, de uma igreja que não quer Jesus somente pelas bênçãos, que não quer Jesus somente por aquilo que Ele pode oferecer, mas que olha para Cristo e fala: o que o Senhor já ofereceu é suficiente. Que olha para Cristo e fala: o seu sangue é mais do que suficiente. Que olha para Cristo e fala: a sua cruz é mais do que suficiente. Está chegando a Páscoa, e aí você não precisamos fazer um sacrifício no dia da Páscoa ou no mês da Páscoa. Mas o apóstolo Paulo nos convida e nos ensina a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo. Todos os dias tem bálsamo novo descendo dos céus. Jesus está configurando algumas coisas nos corações de alguns irmãos aqui. Eu acredito nisso e eu vejo pelos olhos da fé, como o profeta Isaías diz, o Senhor Jesus rasgando o escrito de dívidas, tomando o escrito de dívidas, o escrito de pecados da mão de Satanás, e te dando uma nova chance, um novo recomeço. Você pensou que ia vir aqui na frente, você pensou que teria que se ajoelhar, você pensou que teria que fazer algum tipo de sacrifício. Mas o que eu estou falando, e o Espírito Santo confirma no seu coração, tem um novo começo, tem uma nova estação, tem um novo tempo chegando para a sua vida. O Senhor Jesus, Ele é poderoso. Ele usa pessoas como Ele quer, Ele faz da maneira que Ele quer, Ele move do jeito que Ele quer. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, nós iremos orar. Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos, Deus, nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa descer, Senhor Jesus, Deus, com graça e misericórdia para nós, sobre nós. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Senhor Jesus, Deus, lavar o nosso coração com lágrimas, Deus. Que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, desenvolver hoje, Deus, um arrependimento genuíno, Deus. Nós oramos e repreendemos, Deus, que a semente que foi plantada, o diabo não terá poder para tirar ou arrancar, Senhor Jesus. Nós declaramos que nós somos nação santa, Senhor Jesus, sacerdote, Senhor Jesus, Deus, uma nação, Deus, uma geração eleita, Deus, uma geração escolhida, Senhor Jesus, Deus. Nós temos, Senhor Jesus, propósito, nós fazemos parte do seu plano, Senhor Jesus. O Senhor não nos trouxe aqui à toa, Deus. O Senhor não nos trouxe, não nos colocou, Senhor Jesus, na Irlanda à toa, Pai. O Senhor Jesus, não produziu, Deus, essa igreja, Senhor Jesus, à toa, Pai.
Nós repreendemos, Deus. O diabo não irá nos envergonhar, Deus. E nós declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, e eu peço, Pai, para que o Senhor possa, Senhor Jesus, Deus, vir com unção, Pai, uma unção que quebra todo o jugo, Senhor Jesus. Uma unção, Senhor Jesus, que renova o Teu povo, Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, e declaramos que os pastores não irão parar. Os líderes não irão parar, Senhor Jesus. Os membros, Senhor Jesus, serão, Pai, reavivados, Deus. Nós te pedimos, Deus, põe, Senhor Jesus, reacende a chama, Pai. Reacende o fogo, Deus. Nós clamamos, Senhor Jesus, por mais, Deus, mais do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor Jesus, mais, Senhor Jesus, do Teu poder, mais, Senhor Jesus, da Tua unção, Pai. Nós não trabalhamos para homens, Pai. Nós trabalhamos para Ti, Jesus. E é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos fortifica, é o Senhor que nos reanima. Espírito Santo de Deus, meu irmão, se você quer ser renovado essa noite, feche seus olhos e clame por Jesus. Eu creio, eu sinto que o Espírito Santo quer renovar pessoas aqui. Eu creio e sinto que o Espírito Santo quer, sabe, aquilo que vem como uma injeção, um impulso de Deus. Aquilo que às vezes você parou e pensou essa semana e falou bem assim, o ministério não é para mim. Você parou e pensou essa semana e falou, liderar não é para mim. Cuidar de pessoas não é para mim. Aí você já foi longe demais. E talvez eu vim aqui essa noite somente para te dizer que quem te sustenta é Ele. Talvez eu vim somente aqui essa noite para falar que quem te fortifica, quem te renova é Jesus. Nós somos gratos, Senhor Jesus. Nós somos gratos, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor depositou em nós, Pai. Sabe, o Evangelho, ele é loucura. Ele é loucura porque não faz sentido na nossa cabeça humana. Não faz sentido. Mas Jeremias vai falar que eu sei bem os planos que eu tenho para vocês. Amém? Quem recebe essa palavra diz amém. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Eu quero te convidar aí no seu lugar mesmo, se você tem alguma questão, você quer aceitar Jesus, ou se você quer alguma oração especial, eu posso orar por você depois. Não tem nenhum tipo de problema, nós estamos aqui para isso. Mas o que eu quero afirmar e reafirmar e falar para você é que existe algo mais do que somente o sacrifício de gotas de sangue. E eu declaro que você vai voltar para sua casa transformado. Eu declaro que você vai voltar como Simão de Cirene voltou para casa e ele teve uma reviravolta na sua casa. E não se preocupe você aí. O que eu tenho que fazer, não, o Espírito Santo vai colocar algo no seu coração. O Espírito Santo, se você der liberdade, ele usa a sua boca. Sabe, nós não somos fantoches, não. Mas só que é um relacionamento.
É uma linha onde você pergunta, Ele responde. Onde Ele fala com você, você responde. Às vezes no seu devocional você só vai chorar. Às vezes você não tem nem força para orar. Mas o Rei, o dono do universo, Ele colhe todas as suas lágrimas. Ele traduz as suas lágrimas em salmos, Ele traduz as suas lágrimas em orações. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, porque esse foi o último dia de eu ministrando a palavra, de eu pregando a palavra. Eu falei para um tanto de pessoas sobre a cruz de Cristo. Deus te abençoe. Fique em paz. Eu só espero que você não vá embora agora, porque nós temos um vídeo para passar. Amém? Enquanto o vídeo não está pronto aí, eu... Tá pronto? Não estou enxergando. Vovô, pode ir cantando alguma coisa. Nasci. Escute essa música, se você tiver vontade de cantar, você pode cantar. Você é livre, meu irmão. Jesus te ama. Do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Condenado era eu, condenado era eu. Nasci. Reguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu, condenado, condenado. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, e o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva está. És invencível, inigualável.
hoje pra sempre reina. Ele reinará e teu é o reino, tu é a glória acima de todo nome. E a morte venceu. O véu do rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. E és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. E és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. E pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, e a terra estremeceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, e ele venceu pra sempre. E pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és,
Quantas carinhas bonitinhas, né? Vocês conseguiram acertar todo mundo? Não? Depois a gente passa de novo lá no Instagram das crianças. Vai estar esse vídeo de novo para vocês olharem calmamente, curtirem. O que a gente quis dizer com esse vídeo, como bem já está dito ali no final, é que todos a nossa liderança, quem serve na igreja hoje, eles foram crianças. Do jeito que todas essas crianças que estão aí atrás, fica lá na salinha hoje em dia. Tem gente aqui que nasceu em lar cristão. Eu não tive essa sorte. Só que por honra a Deus, as minhas filhas, elas têm essa sorte. Elas nasceram, elas participam de uma igreja que se preocupa com cada criança que está aqui. Então, esse vídeo, além de ser uma graça, a gente poder ver a nossa liderança pequenininho, é um lembrete para a gente saber que as crianças que estão lá em cima, eles não são só as crianças que estão ali para não atrapalhar a gente no culto. Eles são quem vai estar aqui na nossa frente e que, para a honra e glória do Senhor, eles vão ganhar muitas e muitas almas para o reino, se Jesus assim não tardar a voltar. Então, aproveitando esse culto maravilhoso que a gente teve, eu queria convidar as crianças a se colocarem aqui na frente e a gente, de um ato profético, já profetizar na vida de cada um deles, nos recém-nascidos, nos tantos bebês nas barrigas. E aí eu gostaria que a igreja entrasse em intercessão realmente, não somente hoje, mas dessa forma simbólica hoje, para que a gente entenda que eles não são só crianças. Não tem assim, vai dar tempo de fazer isso amanhã. Eles são a igreja hoje. Eles não são somente o futuro. Amém, igreja? Olha aqui quantas carinhas lindas que daqui a uns anos vocês vão ver pregando, cantando, ganhando almas, trabalhando na igreja. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco cada criança aqui, ó Deus, representada. Senhor, que proteja cada uma delas, ó Pai, que proteja a casa delas, ó Deus, que os pais tenham consciência, ó Deus, que essas crianças não são somente crianças que estão ali na salinha para brincar ou para distrair, elas estão ali sendo discipuladas, elas estão ali aprendendo da Tua palavra, ó Deus, que no nome santo de Jesus, a semente que for plantada no coração delas, ó Pai, seja florescida em nome de Jesus, que os pais dela, ó Pai, tenham a sua sabedoria, ó Deus, a sabedoria que vem de Ti, ó Pai, para saber guiar cada pequena alma que aqui está hoje, ó Deus, que essas crianças, em nome de Jesus, as que estão aqui, as que ainda são recém-nascidas e as que estão para chegar, que elas tenham saúde, sabedoria, discernimento de espírito, o fruto do Espírito que haja nelas, ó Pai, todos os dias da vida delas, ó Deus. Que o caminho que elas começarem aqui, desde pequenininha, ó Pai, que elas não se desviem, Senhor. Dê força, ó Pai, aos pais dela, ó Deus. Faça com que, se há uma criança aqui que ainda o lar não é totalmente cristão, que elas sejam, ó Pai, a mudança, Senhor. Abençoe as professoras do Ministério Infantil, ó Deus. Abençoe todos os que entram em contato com as crianças. Que no nome santo de Jesus, as nossas crianças estejam protegidas de qualquer perigo. Que elas estejam escondidas do mal, que elas sejam a mudança onde quer que elas vá, ó Deus, e que o mundo não entre na cabeça delas. Elas serão diferentes, elas serão uma nação renovadora, ó Pai, que ganhará almas e mais almas para Ti, no nome santo de Jesus. Quem crê, diga amém, igreja. Amém. Eu não sei dar a bênção apostólica. Cadê alguém aqui para me socorrer agora? Pastor, pode ir, crianças, para suas mães. Amém? Quem topa uma vigília aqui agora, não? Amém? Estende suas mãos para cá. Que a graça, a paz, o amor do Senhor Jesus seja com todos, seja agora e para sempre. E o povo do Senhor diz: amém. Não saia sem cumprimentar o seu irmão.